Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme do universo da DC chamado Liga da Justiça Mundo Bélico. O filme começa com uma certa mulher cavalgando no meio de um deserto até encontrar uma cidade. Ela está no Velho Oeste e todas as pessoas em cima das casas estão a observando, portando objetos letais em suas mãos. Ela desconfia de tudo e todos ao seu redor. Depois de um tempo, essa mulher para com o seu cavalo e percebe que alguns homens estavam efetuando disparos contra pessoas atrás de um muro bem grande. Ela então entra em um salão que é tipo um bar do Velho Oeste. Vários homens estavam lá dentro bebendo e ela pede um copo de uísque para o bartender. Um dos homens, atrevido, tenta falar com ela e a mulher não responde. Ele então vai tocar em seu ombro e ela simplesmente desce o cacete nele. Em seguida, todos os amigos ficam chateados com isso e partem para cima da mulher também, que utilizando uma corda começa a descer pancada em todo mundo. O primeiro dos homens então quer efetuar um disparo nela pelas costas, mas um outro homem chamado Jonah Rex efetua um disparo contra o seu objeto letal e o manda sair do bar. Aqueles homens trabalham para ele e Jonah pede desculpas àquela mulher por tudo que acabou de acontecer. Ele então a convida para tomar uma bebida de verdade. Enquanto conversam, o homem diz que aquele local onde tem aquele muro que as pessoas estão atrás costumava ser um banco. As pessoas que moram nessa cidade, entretanto, invadiram e tomaram conta daquele banco, pois o banco queria tomar suas propriedades porque eles não pagaram suas dívidas. Segundo Jonah, isso não pode acontecer em um mundo civilizado e diz que tem uma oportunidade para aquela mulher. Ela pode ajudá-lo a lutar pela lei e pela ordem. Até que de repente, de trás daqueles muros, sai um homem com sua família. Ele fala para os homens do Jonah Rex que apenas quer sair dali e começar uma vida nova. Eles podem ficar com suas terras. Porém, um dos capangas o puxa para descer o cacete nele. A esposa do homem tem que se jogar na frente dele para tentar defendê-lo, mas o capanga simplesmente tira a vida dos dois. A filha deles teve que assistir a tudo isso e começou a chorar. Mesmo vendo que seria a próxima, ela não poderia fazer nada contra aqueles homens. Só que aquela mulher lá do bar resolveu fazer alguma coisa. Ela efetuou disparos contra um deles e tirou sua vida. Em seguida, pegou a jovem em seu cavalo e a levou para trás daqueles muros. Já em segurança, enquanto a jovem chorava por ter perdido seus pais, a mulher disse que agora ela precisa ser forte. A mulher então diz para os outros homens que apenas está passando por ali e vai embora agora, até que de repente o próprio Jonah Rex aparece em frente ao muro. Ele trouxe uma carroça cheia de dinamite e a enviou em direção àquelas pessoas. O máximo que a mulher pôde fazer foi salvar um dos homens que estava no muro e depois a carroça bateu e explodiu. A própria mulher nem foi machucada por aquela explosão. Acontece que ela é a Mulher Maravilha, mas aparentemente não sabe disso. O povo acha que ela é um anjo. Jonah Rex não desiste depois dessa explosão e a Mulher Maravilha não tem outra escolha. Ela desce o cacete nos homens que ele enviou com toda a facilidade. O homem utiliza um grande objeto letal que faz muitos disparos por segundo, só que ela consegue desviar todos eles e destruir aquele objeto com uma roda de carroça. Lá atrás dos muros, um dos homens diz que isso não adiantou nada, pois eles não têm nem comida nem água para sobreviver por muito tempo. Mulher Maravilha então fala que passou por uma loja cheia de suprimentos quando chegou na cidade. O outro homem fala que eles conseguiriam invadi-la se tivessem uma distração, e ela fala que pode fazer isso. À noite então, eles começam a missão. Enquanto o homem vai fazer o carregamento, ela entra no quarto do Jonah Rex e começa a descer o cacete nele com a ajuda de sua corda. Sob os efeitos dessa corda, ele começa a falar a verdade e conta que ele e seu grupo subtraíram um trem e o carregaram com nitroglicerina. Ele então planeja detonar esse trem ao lado daquele lugar onde as pessoas estão se escondendo para tirar a vida de todos. E isso pode acontecer a qualquer instante. Depois que ele conta isso, o homem já carregou a carroça e estava voltando para trás dos muros. Mulher Maravilha teve que descer para ajudá-lo. Ela então pediu para que ele tirasse todos de trás daqueles muros e foi acabar com essa história. A mulher então pulou em cima daquele trem em movimento e começou a acelerar a locomotiva. Ela então saltou mais à frente e começou a mudar a direção dos trilhos desse trem. Isso o fez capotar e explodir dentro do cofre onde estava todo o ouro que o Jonah Rex queria. As pessoas conseguiram sair a tempo de lá e Mulher Maravilha saiu de dentro das chamas. Aquele homem então falou que se ela quisesse, poderia ficar ali com eles. E ela gosta da ideia, mas de repente, Jonah Rex efetua um disparo e tira a vida daquele pobre homem. Irritada com isso, a Mulher Maravilha parte para cima dele e sem pena alguma, tira sua vida com seus próprios punhos. Ela então vai embora da cidade
cidade e somos levados a um outro local, um lugar onde uma batalha feroz acabou de acontecer e muitos guerreiros estão sem vida no chão. Um homem continua lutando e de repente é surpreendido por um rei guerreiro. Esse rei então parte para cima dele e os dois começam um embate feroz. O que o homem não esperava é que o rei fosse bom em batalhas e depois de destruir seu capacete bem familiar, o homem o leva para ser um de seus trabalhadores que não ganham dinheiro em troca do trabalho. Em seguida, o rei conversa com seu amigo, que diz que eles deveriam ter acabado com a vida do Deimos quando tiveram a chance. Esse tal Deimos era a causa daquela batalha. Ele quer de qualquer maneira destruir o país daquele rei, mas o homem diz que eles têm que esperar pelo momento certo para atacar. Aquele homem que acabou de perder na luta para o rei começa a rir e diz que se eles levarem um exército até o Deimos, que é um grande mago, todos irão perder suas vidas. Só que em troca de sua liberdade e uma pilha de ouro, ele desenharia um mapa direto para dentro do castelo do mago. Porém, o rei não cai nessa conversa besta e diz que se ele quiser sua liberdade, terá que ir com o grupo até o castelo. Sua outra opção é ficar ali e trabalhar nas minas até o dia que perca a vida. O guerreiro não tem opção e depois de ser acorrentado ao rei, eles começam a jornada. Assim que chegam até uma floresta, aquele homem diz que seria melhor esperar pela noite para continuar o caminho, mas o rei diz que ali em Skartaris o sol nunca para de brilhar e não existe escuridão. O guerreiro devia saber disso, mas vemos que ele realmente não sabe. A guerreira do grupo, depois de dar uma olhada ali na floresta e ver que não haviam ameaças, os chamou para seguir caminho. Eles vão acampar e descansar um pouco. O rei então pergunta para o homem o que ele pode nos dizer a respeito do castelo do mago, mas ele diz que só pode levar o grupo até o castelo e não entrar com eles. Os homens acham que ele tem medo da mágica do mago, mas ele diz que não tem medo de nada e não acredita em magia. O rei então pergunta no que ele acredita e o homem diz que apenas em metal, ouro e na maldade nos corações de todos os homens. O amigo do rei então fala que seu soberano é uma pessoa bondosa, mas o homem diz que todos os homens são do mal. Mas o rei diz que é por isso que todos têm que tentar lutar contra a escuridão dentro de si. Isso faz aquele homem ter flashbacks com a gargalhada de um certo alguém. O rei então perguntou para aquele homem, que eles estão chamando de mercenário, como ele conheceu o mago, e o mercenário responde que esse mago o contratou para eliminar o rei. Do nada, um bando de criaturas aparece no local. O mercenário salva a vida do rei, mas o que ele queria era subir numa árvore para ver do que aquelas criaturas estavam fugindo, e era de um grande monstro igual a um dinossauro. O rei rapidamente pega sua espada e tira a vida daquela grande criatura. Eles então continuam sua jornada e depois de fazer uma jangada, partem para a ilha onde reside o mago. Poucos homens puderam acompanhá-los, pois não tinha espaço na embarcação. De repente, uma grande criatura marinha destrói aquela embarcação e todos caem na água. Ela então começa a devorar os poucos homens que sobraram um a um, mas o rei consegue salvar o mercenário. O próximo passo é escalar a montanha, mas criaturas que voam começam a circular e tirar a vida dos que sobraram. O mercenário consegue salvar um homem e aquela mulher salta nas costas da criatura para tentar impedi-la de eliminá-los. Ela então é levada para longe pela criatura, mas conseguiu abatê-la antes de perder sua própria vida na queda. O mercenário, o rei e o outro homem chegaram até um portal, mas o mercenário achava que algo de errado não estava certo. O outro homem disse que lhe falta coragem e começou a andar através daquele portal, mas do nada, um campo de força tira sua vida. O rei perde toda a esperança, pois eles não têm chances contra essa magia. O mercenário, entretanto, olha ao redor e consegue achar cabos elétricos no chão. Ele então corta esses cabos e percebe que o campo de força desapareceu. O rei quer saber como ele sabia daquilo, mas o mercenário diz que não tem certeza. Eles então chegam em um local que parece um labirinto. Diversas armadilhas estão escondidas pelo caminho e um grande minotauro espera por eles. Os dois têm que correr, afinal a criatura é muito maior e mais forte. Eles conseguem sair daquele labirinto, mas depois que o mercenário passa pelo portal, uma grande grade desce e tranca o rei lá dentro com o minotauro. O mercenário não consegue alcançar a alavanca para libertá-lo, pois a corrente estava segurando. Ele então pediu a chave para o rei para que ele pudesse se libertar e libertá-lo daquelas grades. Hesitante, o rei passa a chave para ele. O mercenário tira suas correntes e depois abandona o rei. Segundo ele, a regra para quando alguém encontra um monstro é correr mais do que o seu parceiro. O mercenário então continua seu caminho e encontra
encontram uma sala cheia de ouro até o teto, com duas mulheres acorrentadas no centro. Uma delas é aquela mulher que salvou o grupo do monstro voador. A outra ele não conhece e ela mesma não sabe qual é seu próprio nome. A outra então pede para o mercenário libertá-las, pois ainda há tempo para derrotar o mago. Só que o mercenário não quer saber disso. Ele só se importa em salvar a si mesmo. Do nada, um disparo é efetuado. Foi o próprio mago que já estava observando a tudo. Aquele objeto letal é a sua varinha mágica e o mago pergunta se o mercenário terminou sua missão. E o homem diz que sim, o rei perdeu a vida. Esse era o plano do mercenário desde o começo. O homem então pede sua recompensa para o mago, que diz que ele ainda tem que eliminar aquelas duas mulheres antes de ter seu pagamento. Mas o mercenário diz que não vai fazer isso e nem permitir que o mago faça. O mago então efetua um disparo contra ele, mas alguma coisa atinge o mercenário e o salva. Era a cabeça daquele minotauro. O rei conseguiu derrotá-lo e escapar daquele lugar de alguma maneira. Ele até voltou com o machado da criatura. O mago começa a efetuar disparos contra todo mundo e não entende quando sua munição acaba. O mercenário então parte para cima dele e todos agora podem tirar sua vida. Até que do nada, o mago utiliza sua magia e se transforma em uma serpente gigantesca. Durante o ataque da grande besta, o rei e as mulheres são arremessados para longe, mas isso faz que aquela mulher seja libertada de suas correntes e ela encontra um certo laço. Utilizando, ela consegue segurar aquela grande serpente e mantê-la ocupada enquanto o rei pega o objeto letal e começa a colocar a munição nele. Nesse momento, o homem se lembra que está preso ali há anos e seu nome verdadeiro é Travis. Ele então efetua um disparo contra a serpente, que faz o mago perder seus poderes. Prometendo se vingar, ele se teleporta dali. O rei então salva sua guerreira e diz que poderia utilizar a ajuda do mercenário e daquela mulher para libertar o povo, mas eles dizem que tem que voltar para um certo local, que eles não se lembram qual. Eles então se despedem do rei e atravessam um portal que estava ali perto. O filme então nos leva até um outro local. Essa parte da história imita o estilo de filmes policiais antigos e por isso a imagem é em preto e branco. Um agente do FBI chamado Clark Kent veio ajudar um outro agente que estava ali. Eles têm que investigar o caso de uma nave alienígena que foi avistada por algumas pessoas. Eles então vão se encontrar em um restaurante com o oficial Wayne, que estava mantendo essas testemunhas lá dentro. Eles entram e começam a perguntar o que essas pessoas viram. Todos eles se envolveram em um acidente de trânsito e viram a grande nave passando por cima de seus carros. Eles dizem que essa nave caiu em um certo celeiro ali perto. Um dos homens então manda os agentes conversarem com aquela outra mulher que viu tudo também. Ela se chama Diana Prince e diz que estava voltando do trabalho e viu as luzes, mas não tem certeza disso. Ela não lembra de nada, apenas lembra que o policial Wayne os levou até ali. As pessoas então começam a falar para os agentes que os alienígenas devem estar ali dentro e eles podem mudar suas aparências, ficando iguais a seres humanos. Todos dizem que os agentes devem procurar naquela pessoa que é diferente das outras e apontam para aquela mulher. Mas como todos estão falando ao mesmo tempo, o agente Kent começa a ficar um pouco confuso. Ele diz que a música daquela máquina estava atrapalhando seus pensamentos, mas todos dizem que a máquina está desligada. O agente então vai até o banheiro jogar um pouco de água no rosto para se refrescar e se acalmar. Assim que ele volta, aquela mulher e o policial Wayne dizem que também conseguem escutar uma música. O agente, entretanto, não quer dar ouvidos a eles, e assim que o policial toca o agente Kent, ele tem uma visão. As pessoas observam essa cena e começam a dizer que o policial e a mulher são os alienígenas. O outro agente manda o Kent sair de perto deles, mas o homem diz que consegue ouvir uma música vindo do carro de polícia lá fora. Um dos homens tenta tirar o objeto letal do agente Kent, mas com um soco ele é enviado para o outro lado da sala. Todos ficam impressionados com a força dele e agora têm certeza de que ele é o alienígena. Mas do nada, o homem que levou o soco e está com o pescoço torto se levanta. Ele é o alien e começa a se transformar. Ele e todos os outros que estavam ali. Eles eliminam o agente e partem para cima do Kent, do Wayne e daquela mulher. Ela consegue eliminar dois alienígenas com extrema facilidade. O policial Wayne também elimina uma delas e percebe que seu objeto letal não era de verdade. De repente, várias naves começam a descer pelos céus. Elas tocam o solo e muitos alienígenas saem de dentro delas. O grupo então entra no carro e vai em direção ao tal celeiro que o alienígena havia falado. No caminho, eles não entendem o que está acontecendo, pois aquelas músicas e aquelas visões pareciam memórias. Eles estavam sendo perseguidos por muitos
outros alienígenas, e quando passaram perto de um caminhão de combustível, o policial Wayne utilizou o carro para destruir a saída do combustível do tanque do caminhão e mandou o agente Kent disparar um sinalizador para causar uma explosão. Isso os fez atrasar os alienígenas. Eles então logo chegaram ao celeiro com uma grande nave espacial. A nave parecia uma ilusão e os três entraram. Lá dentro eles encontraram um painel de controle com um alienígena sentado em uma cadeira. E de repente, aquele outro agente do FBI apareceu atrás deles. O homem diz que aquele alienígena deve ser o líder dos outros, mas o agente Kent diz que eles não se parecem nada. Essas palavras, entretanto, não afetam o outro agente que quer eliminá-lo. Além disso, o agente fala que eles precisam eliminar a mulher e o policial Wayne, pois eles devem ser alienígenas disfarçados também. O agente Kent, entretanto, diz que não sabe por que tudo isso está acontecendo e da onde vêm essas memórias que ele está vendo, mas uma coisa ele sabe: ele não vai eliminar pessoas simplesmente porque está assustado. O agente então efetua um disparo contra ele, porém não consegue feri-lo. O agente Kent então o desmaia e aquele alienígena sentado começa a acordar e mostra para eles o que verdadeiramente os cerca. Ele, na verdade, é o caçador de Marte e tudo aquilo era uma ilusão. Todo o local que estava em preto e branco agora está colorido mais uma vez, e a mulher percebe que o alienígena é apenas um prisioneiro, porém ele está lutando contra aquela máquina. Do nada, outros alienígenas aparecem e eles vão se esconder. Esses alienígenas começam a dar choques no outro que estava deitado, e o agente Kent, vendo isso, diz que esse tipo de coisa é errada e eles têm que fazer alguma coisa. Todos então começam um combate contra aqueles alienígenas. Depois de derrotá-los, eles libertam o alienígena preso ali. Ele agradece ao grupo pela ajuda e diz que finalmente conseguiu. Durante meses, ele tem colocado todas essas ilusões na cabeça deles. Ele foi forçado a fazer isso pelaquela máquina que o forçava a utilizar seus poderes para manter muitas pessoas presas nessas ilusões. Eles estão no planeta Guerra, um planeta que é um objeto letal gigantesco que tira sua energia do medo dos prisioneiros que estão lá dentro. Depois de meses, o marciano conseguiu encontrar uma maneira de escapar e demorou dúzias de vidas para tirar seus amigos de lá e trazê-los até ele. Do nada, os alienígenas começam a chegar. O marciano então os manda encontrar uma certa câmara e fugir dali. Do nada, a sala é invadida. Quem entrou foi Lobo, o mercenário. Ele conseguiu atingir os três com disparos e eles perderam a consciência. Quando Diana acordou, ela viu diversas pessoas sendo clonadas. Bruce Wayne então viu no computador que aqueles são clones de diversas pessoas retiradas de diversos mundos por muito tempo. Os três, entretanto, ainda não sabem quem são, mas Bruce parece ter encontrado roupas que pertencem a eles. Não dá pra saber por que o Lobo os deixou ali, porém ele estava levando o marciano até o chefe do planeta. Esse ser chegou até aquele planeta mais de 1000 anos atrás e está ali desde então para tentar conquistar o universo. Só que faltava uma certa chave. Ele procurou em muitas realidades durante muito tempo, até que finalmente encontrou os marcianos, mas mesmo dentro deles, aquele ser não conseguia encontrar a chave, até que Lobo encontrou o caçador de Marte, que mesmo sem ser a chave, possuía um poder muito útil de criar ilusões. Enquanto isso, os três amigos colocaram seus uniformes e começaram a se lembrar uns dos outros. Diana se lembra da maioria das coisas e vai levá-los até a tal sala onde eles podem fugir. Enquanto isso, o caçador de Marte estava prestes a ser eliminado, quando de repente Lobo disse que iria dar para ele uma última chance de lutar contra quem queria eliminá-lo e retirou suas algemas. Os amigos chegaram até a sala correta e Batman poderia tirá-los dali e levá-los para qualquer lugar. Do nada, o líder do planeta mostrou uma imagem a todos os prisioneiros. Ele vai eliminar o caçador de Marte simplesmente para deixar claro que ninguém pode fugir dali. Mas os amigos não vão sair do planeta antes de ajudá-lo e vão até lá. Enquanto isso, o líder do planeta conversava com o Lobo quando os computadores disseram que alguém estava se aproximando. Ele percebeu que eram os três amigos e perguntou por que o Lobo não os eliminou. O mercenário então fala que achou que o líder pediu para ele libertá-los. Do nada, os super-heróis aparecem. Eles começam um grande embate e os marcianos não são páreo para eles. O líder tenta eliminar o caçador de Marte, mas era apenas uma ilusão e o caçador consegue pegá-lo. Ele havia conseguido hipnotizar o Lobo. Graças a isso, eles conseguiram chegar ali para derrotar todos. Lendo a mente do líder, o marciano descobriu que ele queria encontrar a chave para poder utilizar todos os objetos letais do planeta e destruir tudo o que quisesse. O marciano então conta que a chave está escondida. Metade está no DNA dos marcianos brancos e metade está no DNA dele, o marciano verde. O caçador então se prepara para destruir aquele grande
grande planeta que é um objeto letal. Ele começa a se fundir com o marciano branco e forma um novo ser. Esse novo ser é a chave e começa a destruir o planeta, pois um objeto letal como esse não pode ser permitido de existir, mas para destruir ele terá que ficar ali até o final. Tudo então começa a explodir e do nada um portal começa a se abrir ali no meio e uma super-heroína sai de dentro dele, dizendo que os 3 amigos são necessários em outro local e os chama para ir com ela. Ela os tira dali e todo o planeta explode. Em segurança numa outra nave, a mulher diz para os 3 heróis que as vidas perdidas naquele planeta não significam nada perante o horror e a destruição que está prestes a acontecer em todo o universo. E o filme acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!